Salmo 78, versículo 56. A palavra de Deus diz assim, eu quero ler só o versículo 56. Ainda assim tentaram o Deus Altíssimo, e a ele resistiram, e não lhe guardaram os testemunhos. Eu vou repetir. Ainda assim tentaram o Deus Altíssimo, e a ele resistiram, e não lhe guardaram os testemunhos. Obrigado, Pai, por essa palavra, que é santa, que é pura, a palavra que lava, a palavra que purifica, a palavra que santifica, e que nessa noite ela venha fazer isso com cada um que está aqui, Senhor. Purificar, santificar, lavar, exortar, edificar e fortalecer o nosso espírito, para que quando o Senhor voltar, Senhor Jesus, nós possamos estar em pé, fortes e fortalecidos na Tua palavra, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, continua operando em nossos corações agora na palavra. Fala com cada necessidade, fala com cada coração em nome de Jesus. Eu declaro aqui cativo todo pensamento à Tua palavra, todo pensamento, todo ouvido agora somente a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, querido. Eu quero falar nessa noite sobre o resistir. Nós vimos nessa passagem aqui no meio, onde diz assim, ainda assim tentaram Deus Altíssimo, e a Ele resistiram. A palavra resistir é o mesmo que não ceder, não sair do lugar. A pessoa fica ali, ela resiste, ela não aceita aquilo que vem vindo ao encontro dela, então ela resiste, ela não cede naquela posição em que ela está. E isso tem sido um prejuízo no que se diz a nossa vida com o Senhor, todas as vezes que nós o resistimos, toda vez que nós resistimos à sua vontade, o seu propósito para as nossas vidas. Eu quero falar sobre isso nessa noite. E nós percebemos que desde que Adão pecou lá no Éden, dali para frente, toda a humanidade, ela vem resistindo a Deus, ela vem resistindo aos planos de Deus, ela vem atrapalhando tudo aquilo que Deus tinha para o homem. Você vai ver que já lá no dilúvio, por que Deus mandou o dilúvio? Porque o homem resistiu a Deus. 2000 anos que se passaram depois que Adão pecou, e aí houve tanta resistência dos homens, para que Deus fizesse os seus planos, porque ali diz que os filhos de Deus se ajuntaram com os filhos dos homens, as filhas dos homens. Então houve uma misturança ali de raça que estava seguindo Deus, com raça descendente de Caim, que era pecaminoso, aquele que matou Abel. O que Deus fez? Destruiu toda a terra. Aí Deus chama em Abraão um povo, e desse povo Moisés vai lá libertar no Egito, leva eles para o deserto, e 2 anos eles ficaram ali recebendo as leis, os mandamentos ali diante do monte. Eles já iam para a terra prometida, era tão rápido, querido. Mas eles resistiram em crer em Deus, porque quando forem espiar a terra que Deus tinha prometido, de 12 espias que foram, só Josué e Caleb diz, vamos entrar que Deus está conosco. Os 10 contaminaram toda a congregação e disseram, não vamos porque senão nós vamos morrer. Resistiram à promessa de Deus e andaram 40 anos no deserto. Não precisava, mas tiveram que andar 40 anos no deserto. Aí esse povo entra na terra prometida com uma nova geração, eles conquistam aquele lugar. Mas aí Deus tinha os mandamentos para ele, não se dobram a outros deuses. E eles começaram a achar graça em deuses de pedra, de barro, de cerâmica, e começaram a dobrar a Baal, a Astarotes, Deus Moloque, a outros deuses. E aí eles são levados 70 anos no cativeiro, foram tirados da terra de Israel, porque resistiram a obedecer a Deus. É como ficar dando murro em ponta de faca. O homem, a nossa natureza humana, por causa do pecado, nós temos essa facilidade de resistir o que Deus tem para nós. Aí eles voltam do cativeiro, 70 anos.
E aí você vem aqui no Novo Testamento, eles também resistiram a Deus, porque o Messias foi enviado para eles. Jesus veio para esse povo. E quando Jesus veio, eles fizeram o quê? Resistiram ao Messias. Você vai ver que em 3 anos que Jesus andou pregando, o tempo todo eles diziam: esse homem é blasfemo, mata ele, vamos matar, esse cara é filho de José, esse cara não é Deus coisa nenhuma. Resistiram à promessa de Deus. O que aconteceu com os judeus? 70 anos depois de Cristo, o Império Romano entrou lá dentro e destruiu tudo. Jerusalém foi por terra. E eles foram espalhados por todo o mundo. Começaram a voltar agora em 1948. Então você vai vendo que toda vez que um homem resiste o que Deus quer fazer na vida dele, quem é prejudicado é ele mesmo. Deus não perde nada, porque Deus continua sendo Deus. E Deus sempre vai ser Deus conosco ou sem nós. Ele vai continuar sendo dono de tudo conosco ou sem nós. Mas, querido, Ele tem tentado trabalhar em nossas vidas. E muitas vezes nós temos resistido a planos e propósitos de Deus para nós. Muitas vezes nós estamos atrasando aquilo que já era para estar acontecendo, porque nós resistimos, nós não cedemos. Estevão, olha o que diz essa passagem, ela é um pouco comprida. Estevão era um diácono, cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz. Você vai ler ali que ele estava fazendo prodígios, sinais, milagres, sendo usado poderosamente por Deus. E aí prenderam ele. Esse povo religioso da época ficou com ciúmes porque ele estava fazendo milagres em nome de Jesus, a quem eles resistiram. Aí chamaram Estevão, blasfemaram, quer dizer, mentiram contra ele. Prenderam ele dizendo: não, ele está blasfemando contra a lei de Moisés. Ele não estava blasfemando coisa nenhuma, mas é para prender ele. O mesmo que fizeram com Jesus. E aí, Estevão, cheio do Espírito Santo, faz um discurso para esse povo de coração duro. E foi um discurso muito grande, mas eu quero pegar essa parte, em que ele vai falar para aquele povo judeu: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos. Olha o que ele diz para o povo de Deus, o povo judeu: vós sempre resistis ao Espírito Santo. Toda a história, quando o Espírito Santo tinha um propósito e vinha para fazer uma coisa, eles resistiam. Estevão está falando para ele: vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós fazeis. Vai falar dos profetas. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornaste traidores e assassinos. Vós que recebesse a lei por ministério de anjos e não guardaste. Até aqui não precisa mais. Querido, todo profeta que Deus mandava para dar uma palavra para o povo, para eles acordarem, para eles não irem atrás de deuses, para eles se consertarem e andar na lei e no caminho do Senhor. O que eles faziam com os profetas? Eles perseguiam, eles resistiam e procuravam matá-los. E nós estamos falando, sabe de quem? Povo de Deus. Hoje o povo de Deus ainda persegue, sim ou não? Persegue. O povo de Deus ainda mata os profetas hoje? Mata. Pode ser que não mata hoje mais com armas, mas mata de outras maneiras. E nós temos que tirar isso da nossa vida. Esse verbo resistir não pode existir em nós. No que se diz, quando eu estou debaixo da graça e da soberania e misericórdia de Deus e do plano de Deus, eu tenho que me alinhar com Ele e dizer: Senhor, o que o Senhor tem que fazer, o Senhor faz. Eu tenho que abaixar a guarda. Eu tenho que ceder para Deus. Diz para quem está do teu lado: você tem que ceder para Deus.
Não resista, querido, não resista. A igreja ela está padecendo muito hoje, nesses últimos dias, porque ela tem resistido os planos de Jesus e o mover do Espírito Santo. A igreja tem resistido. As igrejas hoje, de uma maneira geral, elas têm procurado se tornar obras faraônicas. Megas igrejas, megas templos, com mega conta bancária, tudo sim, sabe? Mas tudo fora do plano de Deus. Tudo fora do plano de Deus. Não estão fazendo, não estão manifestando o reino de Deus. Estão construindo um império para si mesmo. Por isso que fala império. Quando fala império tem que ter um imperador. E o imperador é o que está lá na frente. Está errado. Estão resistindo porque Deus está querendo levar a igreja nesses últimos dias para outro lugar. O Espírito Santo tem tentado levar nesses últimos dias a igreja aos pés de Jesus. A buscar a presença de Jesus. Mas os líderes têm resistido essa vontade do Espírito Santo de levar a igreja aos pés de Jesus. Esses líderes estão levando as pessoas ao tesouro de Jesus. O que Ele pode dar? O que Ele pode dar? As pessoas não querem mais a pessoa de Jesus. As pessoas querem o que Jesus pode dar. E estão resistindo esse plano. A palavra do Senhor diz assim em Romanos 8:19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Quem aqui é filho de Deus, levanta a mão. Querido, a criação está aguardando a nossa revelação. Revelação do Filho de Deus. Por que a gente não tem se revelado? O que é isso? É quando a gente começa a manifestar o reino de Deus que está dentro de nós, que é a justiça. É quando eu começo a manifestar justiça nas pessoas, justiça nos que estão precisando, justiça nos que ainda não conhecem Jesus, justiça. Mas as pessoas têm resistido a esse tipo de trabalho porque esse tipo de trabalho não aparece. Então toda a criação está numa expectativa, uma ardente expectativa. Os filhos de Deus precisam se manifestar. E nós não nos manifestamos. Estamos resistindo essa manifestação. E muita gente está indo para o inferno porque a gente não está manifestando. Muita gente já está no inferno hoje porque nós não nos manifestamos. Vamos parar, querido, de resistir. E aí no 22 diz assim, no 8:22, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta as angústias até agora. Está suportando por quê? Está gemendo por quê? Porque os filhos de Deus ainda não se manifestou. Nós não podemos resistir mais, querido. Jesus está às portas, Jesus está voltando. E se Ele está voltando, eu não posso resistir. Porque você sabe, aqueles que estão resistindo vão ficar. Jesus não leva ninguém para cima, não vai levar ninguém para cima que está resistindo. Um coração resistente vai ficar nessa terra ardente. Que uma grande tribulação virá aqui. Mas se você é uma pessoa que quando o Espírito Santo fala, você faz, o Espírito Santo mostra, você entendeu, o Espírito Santo toca em você e você diz, eu entendi, eu vou lá fazer, sem questionar. Ah, mas eu não tenho, mas eu não sei, mas não sei o quê, sem questionar. O Espírito Santo tocou no teu coração, vai e faz. Sem perguntar, porque aquele que te chamou é aquele que te capacita. Amém? Aquele que te chamou é aquele que te capacita. Olha lá, na tribulação de Apocalipse. Nós sabemos que quando Jesus tirar a igreja da terra, isso está muito perto de acontecer. Você vai no livro de Apocalipse, ali do capítulo 6 para frente, onde começa a abrir os selos, porque são 7 selos de desgraças, depois mais 7 trombetas de desgraças, e depois mais 7 flagelos. Eu acho que pulei alguma coisa aí. 7 selos, 7 taças, 7 trombetas e 7 taças. Mas as 7 taças lá fala flagelo. Embora é a taça. Cada taça que derrama é um flagelo. Que vai quase que consumir com toda essa terra e quase com toda a população daqui.
Mas Deus, mesmo nessa grande tribulação que virá sobre a terra, espera que a ficha dos homens caiam. De ver tanta coisa que vai acontecer, eles dizem: opa, Deus está irado, vamos nos entregar a Ele, vamos buscá-lo. Você acha que isso vai acontecer? Não vai, na tribulação não vai. Olha lá o que diz, Apocalipse 6,16. Abriu o sexto selo, e quando abriu o sexto selo, disse que aconteceu um terremoto na terra como nunca houve antes, que todos os montes, ilhas, foram tirados do seu lugar de tão forte que foi o terremoto. Diz que escureceu toda a terra. E aí sabe o que eles fizeram? Diz assim, Apocalipse 6,16. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondemos da face daquele que se assenta do trono e da ira do Cordeiro. Eles vão querer se esconder. Continuam resistindo. Porque eles deveriam: Cordeiro de Deus, onde tu estás, nós nos arrependemos. Mas eles vão querer se esconder e que caia sobre eles os montes, porque eles não querem ver o Cordeiro. As pessoas hoje querem Jesus, sim ou não? Não querem. Aliás, uma boa parte da igreja não quer, você imagina quem está fora, né? As pessoas da igreja não estão querendo, você imagina quem está fora. Foi o que Adão fez quando ele pecou. Quando ele pecou, ao invés de ele correr, procurar o pai e dizer: Pai, me perdoa, eu pequei contra ti, eu comi do fruto que o Senhor proibiu. Eu acho, vou conjecturar, eu acho que Deus o perdoaria e não teria vindo toda essa desgraça que veio. Mas o que Adão fez? Foi a mulher que o Senhor me deu. Tirar o meu da reta, foi a mulher que o Senhor me deu. Aí vai para a mulher diz: foi a serpente que o Senhor criou. Então, você percebe que Adão escondeu. Aqui na grande tribulação eles vão esconder. E quando uma pessoa esconde de Deus, é porque ela está resistindo a Deus. Quando você tenta falar de Jesus para alguém, você vê sempre a pessoa escorregando, ela está com o mesmo pecado de Adão, ela está com a mesma síndrome de Adão, a síndrome de esconder. A fobia de enfrentar a verdade e ter que mudar, então ela corre. Você percebe, quando você vai falar alguma coisa, vai entrando no assunto, a pessoa sai, ela vai. Isso é resistir a Deus. Toda vez que nós escondemos, nós resistimos ao Senhor. Toda vez que Deus vai falar para você: filho, eu quero que daqui para frente você faça isso. E você faz que não está escutando, dá uma de bobo, se esconde. Você está resistindo, você está como um rebelde. Amém? Eu quero colocar outro para você aqui, que agora é cumprido também. Se quiser abrir lá em Apocalipse, fica mais fácil, é o último livro. Você vai, mas fica melhor até aquele do que está aqui. Apocalipse 9:20, vai lá, é o último livro, é facinho. Apocalipse 9:20. Deixa eu dar um pano para você aqui, para a gente ler isso aqui. Apocalipse 9:20. Eu acho que esse aqui também é sexto, né? É a sexta trombeta. Agora mudou, não é mais selo, vão ser 6 trombetas. Na sexta trombeta, quando vai tocar, diz que um anjo do Senhor vai lá no rio Eufrates, e ele existe na terra, e é um lugar que na dimensão espiritual diz que tem 4 grandes anjos presos ali. Deus prendeu. Vai soltar só na grande tribulação. Quando soltar esses 4 grandes anjos, eles vão liderar 200 milhões de demônios, que sairão para matar 1/3 da terra. Hoje nós temos mais ou menos 7 milhões, vamos arredondar para 7 bilhões, é um pouco mais. Se você pegar 1/3, vai dar quanto? 2 bilhões e 300, mas vamos arredondar para 2 bilhões. Esses 200 milhões de anjos, de demônios, que vão ser liderados por 4 anjos, eles vão sair e matar, quanto que eu falei? 2 bilhões de pessoas.
Hoje a população do Brasil é 204 milhões. Vamos arredondar para 200. Seria 10 vezes o Brasil vai morrer de gente. Que eles vão sair trazendo, sei lá o que vai ser. Se vai ser uma peste ou se eles vão mesmo matar. Aí você pensa assim, olha, depois disso, a ficha desse pessoal vai cair. Por que não tem gente que vem para a igreja quando a coisa aperta? Vem ou não vem? Amém, tem muita gente que vem, que bom que vem. Às vezes a coisa acontece, começa tudo a dar errado, e chega no fundo do poço, ele fala, opa, aí já não tem mais o que fazer, né? Não tem nem como resistir, fala, agora Senhor eu te quero, mas amém, que seja assim, tá? Aí a pessoa vem para Deus. Só que esse povo da grande tribulação vai ser um povo de coração tão duro, que olha o que está escrito aí no 9:20. Depois de tudo isso que aconteceu, os outros homens, aqueles que não foram mortos por esse flagelo, então aqueles que ficaram vivos, né, não foram aqueles 2 bilhões que morreram, não se arrependeram das obras das suas mãos, quer dizer, resistiram, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, e nem da sua prostituição, e nem dos seus furtos. Na grande tribulação vai ser sempre assim, se está ruim, vai ficar pior. Essa vai ser a mentalidade que vai estar lá. Se está ruim, pode ficar pior. Você percebe que as pessoas que estavam adorando deuses de pedra, de barro, de ouro, de pau, aconteceu tudo aquilo, e eles poderiam cair a ficha. Peraí, esse Deus não está fazendo nada para mim. A coisa continua ficando pior. Então, peraí, deixa eu começar a me entregar ao Deus vivo, que está em espírito e em verdade em todo lugar, como Jesus disse. Mas não continuaram a adorar, a fazer feitiçarias, a adorar demônios, assassino, prostituição, que hoje já é muito grande tudo isso que nós estamos falando. Na grande tribulação vai continuar. Não vão se arrepender das suas obras. E você acha que Deus não quer salvar pessoas na grande tribulação? Vai querer, porque a Bíblia diz que chega um pedaço lá de Apocalipse que vai dizer assim, que João viu tantas pessoas que eram incontáveis. E ele perguntou, quem são esses que vêm vindo de vestes brancas, Senhor? Ele disse, esses são aqueles que morreram na grande tribulação por causa do nome de Jesus. Muitos vão se converter, mas a maioria vai resistir. Por isso em nossas vidas, querido, quanto mais rápido nós cedermos, quanto mais rápido abaixarmos a nossa guarda, e quanto mais rápido, de verdade, nós entregarmos a vida total a Jesus, melhor será para nós, porque nós estaremos debaixo do plano e propósito do Senhor perfeito para nós. Porque a vontade dele para nós é boa, perfeita e agradável. Amém? Ou boa, agradável e perfeita. Essa é a vontade de Deus. Mas por que ela não se cumpre? Porque nós temos resistido. Só que tudo aquilo que é mal e tudo aquilo que vem do inferno, ninguém questiona. Ninguém questiona coisa ruim. Ninguém questiona para pecar e fazer coisa errada. Mas quando as coisas de Deus, o que as pessoas fazem? Elas começam a perguntar, elas começam a questionar, elas começam a resistir. É ou não é assim? Quando a coisa é a respeito de Deus, e quando você fala principalmente de nome de Jesus, todo mundo resiste. Mas fala besteira para você ver. Combina coisa errada para você ver. Ninguém resiste, não tem resistência para isso. Vão no bar beber, tamo lá. Vamos cheirar, opa, onde está? Vamos pegar a mulher, hey! O mundo é assim, é ou não é? Sai do serviço, e os homens principalmente, vamos, homem não, hoje é mulher, é todo mundo, não tem mais essa. Para onde que vamos? Só vem coisa errada. E as pessoas não resistem, elas não param para questionar e beber, ir no bar, puxa... Cara, ir no bar beber, pô, não sei. Não. Mas fala assim, vamos no culto comigo hoje, cara. Você precisa conhecer a palavra. Vamos lá, você vai ver, Deus vai fazer. Não. Puxa, cara, hoje não vai dar. Eu estou meio ocupado. Escorrega. Convida para fazer coisa errada. É assim que está o coração da humanidade.
Paulo vai dizer a Timóteo que nos últimos dias serão tempos difíceis. E nós, a igreja, precisamos acordar, querido. Isso até com pessoas da igreja. Convida para ganhar dinheiro ilícito. A pessoa não pensa também. E vai e faz. Ah, mas eu preciso sobreviver. Sobreviver em vida para morrer no inferno depois. Qual que é a vantagem? Ó, nós estamos aqui na terra fazendo o maior investimento nosso que é lá. Lá é a nossa aposentadoria eterna, então investe lá. Aqui, esquece. Não fica amarrado aqui não, querido. Você percebe que tem muitos pais que enquanto os filhos que são jovem e adolescente estão indo para a balada, está tudo bem. Está bebendo, está tudo bem. Começou a fumar, está tudo bem. Mas quando o menino chega em casa e fala, pai, preciso falar uma coisa para o senhor, mãe. Eu me converti, eu estou indo numa igreja aí, eu aceitei Jesus. Eu estou me sentindo tão bem. Menino burro! Você não ama meu filho! Você está me envergonhando! Mas quando ele estava se lascando na bebida, nas drogas, indo para motel, se acabando, não estava envergonhando o pai. Mas quando ele resolveu aceitar Jesus como Senhor e mudar de vida, isso ofendeu a ele. Os pais resistem à mudança dos filhos. Nós estamos vendo uma inversão tão grande, querido, de valores na nossa sociedade. A cada dia, a coisa agora está mais rápido. Antigamente demorava para coisas absurdas acontecer. Você fala, nossa, você viu o que aconteceu? Hoje não, todo dia você vê absurdo. Daqui a pouco, toda hora você vai ver uma notícia absurda. E a coisa vai cada vez acelerando mais. Por isso que Jesus está às portas, o negócio está feio. Está cheirando defunto, está cheirando carniça, está cheirando podridão. Esse é o cheiro da atmosfera da terra. E nós estamos sendo guardados disso pelas asas do poderoso e do Altíssimo. Você está guardado. E fique aí, querido, não resista. Amém? Você vê na escola... Em outros países um pouco mais avançados já proibiram. Não pode ter Bíblia na escola, não pode falar de Jesus na escola, não pode ter oração na escola, não pode ter estudo bíblico na escola, não pode ter estudo cristão na escola. Mas a apostila pornográfica para as crianças de 6 a 10 anos ver, pode. Como que faz a coisa, como que é. E pior, ensinando menino com menino e menina com menina. Isso pode. Agora a Bíblia não pode entrar. As pessoas têm resistido. Por isso que estão colhendo uma sociedade corrupta, uma sociedade infernal. Você vê os meninos cada vez mais, as crianças cada vez mais, querido. Você que é pai, guarda os teus filhos. Olha que escola você põe, olha com quem anda, guarda os teus filhos. Porque a nossa geração não está fácil. Um povo que tem resistido a Deus. Estados Unidos está colhendo fruto amargo lá. Não sei se foi ontem que teve um tiroteio numa escola. Está virando moda isso aí lá agora. Só esse ano aconteceu 500, se eu não entendi bem, mas foi isso mesmo, 539 ataques desse. De um cara doido que entra na escola e vai matando todo mundo. Ontem que matou, não lembro se foi 14 pessoas. Entrou lá um retardado lá. Sabe por quê? Os Estados Unidos foi fundado pelo Evangelho, foi um país fundado pelo cristianismo. Por isso que ele se tornou potência tão rápido, um país de paz, um país forte. Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Quando Deus é o Senhor, quando tem Jesus, aquilo vai para frente, a terra produz, a terra brota, todo mundo é abençoado, as famílias é abençoada. Os Estados Unidos prezava a família. Tinha estudo bíblico na escola, tinha oração na escola, tinha oração na mesa, tinha oração na família. Aí devagarzinho foram resistindo a esse Deus que tinha feito a bênção nos Estados Unidos. Hoje os Estados Unidos está perdido no satanismo, está perdido na maçonaria, está perdido com todo tipo de corrupção. Crianças lá, adolescentes já são feiticeiros, já mexem com magia. Por causa desses filmes que o tempo todo está entrando na cabeça da criançada. E vai ver como é que está os Estados Unidos hoje. A paz que ele tinha e como está indo cada vez pior. Resistiram a Deus, tiraram o Senhor. O Brasil está indo para o mesmo caminho. Você vê os jovens hoje,
dá dó de ver. Os caras bebe, chapa, sai dando risada e acha que está na vantagem. Mal eles sabem que espera um fogo ardente para sempre na vida deles. E que todos eles pudessem saber disso. Estão achando que estão na nata, que estão fazendo... Olha, é um engano tão grande que eles nem param para pensar que eles não vão ficar para aqui para sempre. Uma hora eles vão partir. E muitos deles estão partindo rápido. Nós temos, querido, que parar de resistir ao Espírito Santo. Se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações, é o que Deus está falando. Amém? O mundo está indo a passos largos para o caos. Passos largos. Só está sendo guardado os poucos na terra que estão servindo a Deus sem resistência. Não vamos atrasar nada para nós, nem para a nossa igreja, nem para o nosso bairro, nem na nossa cidade. Não vamos atrasar, querido. Não vamos resistir. Não vamos ser como o profeta Jonas. Deus diz, vai para lá em Nínive pregar a palavra. Ele foi para lá, ele pegou um barco e quis ir embora. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A palavra de Deus, em Tiago, capítulo 4, versículo 7, é uma palavra um pouco conhecida, né? A gente sempre lê ela aqui. E diz assim, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti a quem? Ao diabo, e ele fugirá de vós. O que a igreja está fazendo? O contrário. A igreja está resistindo a Deus e se sujeitando ao diabo. Porque você vê um bando de gente que fala que é crente assistindo Fazenda, assistindo Big Brother, vendo pornografia na internet. Está se sujeitando a Deus? Não, está se sujeitando ao diabo. Estão invertendo. Aí o diabo não foge, muito pelo contrário, ele vem e ainda chama um bando com ele. Mas e se você sujeitar a Deus sem resistir e se entregar totalmente a ele, aí você resiste ao diabo e aí ele foge de você. Porque o diabo sabe quem é quem. O diabo olha para todos e sabe quem é e quem não é. Talvez na igreja nem o pastor às vezes saiba quem é e quem não é. Mas o diabo quando olha diz, esse eu sei, esse é de Deus. Quantas vezes aconteceu de manifestar demônio? Você vai lá nos evangelhos e quando eles caíam, eles olhavam para Jesus e diziam assim, tu és o Filho de Deus. Ele sabe quem é quem. Só que o diabo também sabe aquele que está dando uma de Zé Ruela na igreja, né? O Denorex, na maioria que não é desse tempo do Denorex, era um shampoo. Que o comercial era assim, Denorex, parece, mas não é. Quer dizer, parece remédio, mas não é. Então é aquele crente que ele acha que está enganando a Deus e também acha que está enganando o diabo. Não está enganando nenhum dos dois, porque Deus conhece e o diabo também conhece. E aí, como não resiste ao diabo, o diabo encosta, o diabo vem e o diabo lança a vontade. E tudo que o diabo lança no coração, ele faz. E depois vem na igreja bater palma e dá glória a Deus. E vai lá e faz. Querido, pior, né? Pior. É perder tempo na igreja. É perder tempo. Então, nós temos que fazer o quê? Sujeitar a Deus, querido. Vamos começar a se sujeitar. Tudo que Deus falar, eu faço. Tudo que Deus pedir, eu faço. Porque tudo que Deus pede para nós é para o nosso bem. Tudo que Deus nos direciona é para o nosso bem. Mesmo que você fale, ai Senhor, mas eu tenho que passar por esse caminho. Deus diz, olha, você tem que passar por esse caminho. Se você não passar, você não vai melhorar. E você vai de coração e passa por aquele caminho que às vezes é apertado, que às vezes é de luta, que às vezes é um tempo de solidão, você e Deus só. Parece que todo mundo te abandonou, mas Deus diz, é assim, vai aí, aguenta aí que eu estou tratando com você. Uma coisa é certa, ele diz que até no vale da sombra da morte ele está conosco. Salmo 23 fala sobre isso. Porque ele é o nosso pastor, ele cuida de nós.
Então confia no Senhor, e o mais Ele fará, como diz o Salmo. Vai, querido, deixa Deus te levar, deixa Deus te levar. Não ceda a palavra, não resista à palavra, não resista ao Espírito Santo, e não resista à santificação. Porque santificação na nossa vida é poder para resistir pecado. Não ceda, não resista à santificação, querido. E não ceda ao pecado, continua firme no Senhor. Amém? Busca a presença do Senhor. O barco do crente não pode ter timão. Quem é corintiano aqui não fica chateado, não pode ter timão. Você sabe o que é timão, né? Timão é aquele lugar onde aquilo é chamado de timão. Barco de crente, você se converteu, o que você faz com o timão? Você arranca ele fora e joga no mar. Barco de crente não pode ter timão, não pode ter leme. Barco de crente, ele tem que ter somente a presença de Jesus direcionando para onde o barco vai. Aonde o Espírito Santo soprar, deixa que vai. Porque enquanto a gente estiver com o timão na mão, a gente fica resistindo a Deus. Deus está querendo levar o barco para lá e você faz assim e vira para cá. E Deus quer para lá e você vira para cá. A gente é teimoso. Não pode ter, querido, nem timão e nem leme. Larga tudo para Deus. A gente fala que entregou. E para encerrar, eu quero falar sobre Naamã, que era um comandante de um exército que não era do povo judeu. E na casa dele tinha uma menina que trabalhava lá, e ela era judia. E ele estava com lepra, ele tinha pego lepra. E ela diz assim: meu senhor, se o senhor for lá em Israel, tem um homem de Deus que pode orar por ti, que pode te curar. E ele veio com a comitiva dele para procurar esse homem, acabou encontrando Eliseu. Quando ele encontrou Eliseu, Eliseu nem saiu da casa e mandou dizer lá fora para ele assim, o servo dele saiu, o discípulo de Eliseu saiu e disse assim para Naamã: ó, o profeta disse para você mergulhar 7 vezes no rio Jordão. E aí o que ele fez? Ele resistiu, ele disse: ó, o cara que estava com lepra, não estamos falando de alguém que estava com unha encravada, viu? O cara estava com lepra. Mas lá na minha terra tem rios melhores do que esse. Por que eu vou mergulhar nesse rio Jordão? Lá tem uns rios lá muito mais limpos, muito melhor que esse aqui. Não vou não. Olha lá resistindo. Não vou não. Aí o que estava com ele, que servia com ele, os servos de Naamã, disse: Senhor, se ele estivesse pedindo alguma coisa difícil, tudo bem, mas ele está pedindo só para você mergulhar 7 vezes. Custa o senhor ir lá e mergulhar 7 vezes. E aí Naamã, querido, depois de tanta resistência, ele acaba cedendo, ele vai lá e mergulha. E quando ele mergulha 7 vezes, na 7ª vez, a pele dele sai igual de uma criança, limpinha, limpinha. Você sabe que Deus, quando pede as coisas para nós, não fica perguntando, querido. Não fica querendo ensinar Deus, mas eu acho que assim seria melhor, eu acho que naquele rio seria melhor. E Deus fala: não, eu quero ser nesse rio. Eu quero ver até onde vai a sua obediência para comigo. Então Naamã, querido, ele começou resistindo, mas quando ele cedeu, ele foi abençoado. Que nessa noite nós possamos ter um coração desse, querido, de nunca resistir a Deus, sempre se entregar totalmente, sem reservas, deixando o Espírito Santo fazer, porque a obra é dele, as nossas vidas estão ao cuidado dele, ele habita dentro de nós, e se é a voz de alguém que eu tenho que ouvir, é a voz do Espírito Santo. Amém? Vamos nos colocar em pé. Eu quero cantar um hino.